Em um vilarejo escondido no coração do Vale Sagrado, repousa um antigo convento transformado em hotel, cujas paredes carregam segredos, sussurros de um passado sombrio. Mas nem todos os hóspedes que passaram por lá sabem que, ao fechar os olhos, podem estar dividindo o quarto com algo que jamais partiu. Olá, sou a Si do canal Lendas e Afins. Sejam todos bem-vindos. Hoje a história é do espírito de um monge que vaga juntamente com uma maldição que ecoa pelas madrugadas do antigo convento de Yucai. Bora de relato? Tito, um gerente de hotelaria, foi convidado para gerenciar um hotel em Yucai, que é uma cidade localizada no Vale Sagrado dos Incas e pertence à província de Urubamba, Cusco, Peru. A principal atividade do povo é a agricultura, e os relatos a seguir são de todos os envolvidos nos acontecimentos. Tito relata sua primeira impressão sobre o lugar quando chegou. Quando falei com Leôncio Arteaga, que tinha 3 hotéis e me fez uma proposta para trabalhar em Cusco, a primeira vez que entrei no hotel foi uma sensação de algo totalmente novo para mim, porque eu nunca tinha estado em um casarão e mesmo assim parecia familiar. Na verdade, foi um local que marcou muito minha vida. Seu Leôncio me apresentou seu filho, Léo, que iria estudar fora do país. E os dois me levaram para conhecer toda a estrutura do hotel. Quando Leôncio apresentou o hotel a Tito, apresentou também Luiz, que trabalhava como vigia, e Carla como recepcionista. Leôncio fala um pouco sobre a história do local a Tito. Bem, Tito, como você pode ver, o hotel fica nas edificações de um antigo mosteiro espanhol, que data mais ou menos de 1650. Seu Leôncio me contou que possuía muitas peças de arqueologia e que sua ideia era montar um museu para expor todas aquelas peças que estavam guardadas em um dos cômodos do hotel. Tito fala que as experiências paranormais já aconteceram nos primeiros dias de sua chegada ao hotel. Ele fala sobre a impressão que teve do depósito onde estavam as peças de arqueologia. Estava no quarto onde tem as peças do museu quando tive a impressão de alguém passar atrás de mim e mexer em algum objeto. Porém, nesse momento, o Luiz, o vigia, veio me avisar que tinha chegado hóspedes e fui atender. E era Boris, o guia turístico do local que sempre ficava por ali. Quando voltei ao cômodo do acervo de peças arqueológicas, juntamente com Luiz, que ficou estranho de imediato, perguntei-lhe se estava tudo bem e ele me falou que sim, que estava tudo certo. Porém, aquele cômodo o deixava nervoso. Ele sentia muito frio lá dentro, não sabia se era de medo ou alguma coisa que tinha ali. Então Luiz falou: "Eu sinto que há uma energia ruim e, em certas noites, nós ouvimos barulhos vindos deste cômodo." E eu disse a ele: "Mas não deve ser nada. Em todo caso, eu deixarei umas ratoeiras. Vai
ver que algum bichinho está morando aqui. Amanhã irei procurar uma especialista para organizar o museu. E encerrei o assunto por ali. Mas, nessa mesma noite, Luiz, o vigia, conta que a energia do hotel acabou. E ele foi averiguar o quadro de energia e então ele fala: eu estava atravessando o jardim do hotel quando vi um vulto passar no meio de duas árvores. Era de alguém muito alto. Levei um susto e caí. Senti que tinha levado um balde de água fria. Depois de uns segundos eu reagi e quando levantei o vulto já não estava mais lá. No dia seguinte, Tito lembra que veio um grupo de túnicas brancas que iriam visitar o Machu Picchu, que precisavam ficar umas noites por ali. Ele diz que o grupo demonstrava um respeito enorme pela líder deles, que era uma mulher muito interessante, de origem persa, e olhos expressivos, grandes e cheios de energia. E Carla atendeu a todos, direcionando cada um a seus aposentos. E uma outra hóspede que veio logo em seguida, ela deu a chave do quarto 14. À noite, Carla diz para Tito ir descansar, que ela fecharia as contas e depois iria para casa. Então, quando Tito já estava dormindo em seu quarto, acorda com barulhos vindo do andar de cima e gritos. E ele fala: saí do meu quarto, subi as escadas e fui atrás da moça que tinha gritado e disse a ela: calma, calma, moça, se acalme. O que foi? Quando ela se acalmou um pouco, pôde me contar sobre a experiência que ela teve no quarto. Chamei Luiz para que trouxesse um pouco de água para ela, mas chorando disse que era para alguém pegar suas coisas no quarto, que ela não subiria mais lá. Nesse momento veio a senhora de origem persa e me falou: Senhor Tito, não quero deixar o senhor mais preocupado, mas preciso muito falar com o senhor. Eu disse que estava tudo bem e fui conversar com a senhora. Então um homem que estava com ela disse que em uma noite sentiu uma presença de uma pessoa que andava pelos corredores do segundo andar e que desapareceu do nada enquanto caminhava. Disse que a pessoa usava uma espécie de bata com capuz. Agradeci e no dia seguinte, intrigado, fiquei olhando para o quadro que tinha de um monge no corredor. Quando vi que seu Jorge, um hóspede amigo do seu Leôncio, se aproximou e me falou: já ouviu falar da história do monge? Eu tinha dito a ele que não. Então ele continuou: o convento de Santa Catalina, no Vale Sagrado, foi fundado no século XVII. Era destinado a receber noviças que desejavam dedicar a vida a Deus. Eram jovens que tinham descendência inca e recebiam visitas de clérigos e outras congregações religiosas que vinham trazer ensinamentos. E um monge se apaixonou por uma mulher da cidade de Yucai, mas era um amor que passava dos limites da normalidade. Chegava a ser doentio e beirava a obsessão. E como ele era o confessor, ela confiou nele. Ela entrou no quarto e foi violentada. Alguns dizem que depois daquilo ela fugiu. Outros dizem que um monge a matou. E o remorso fez-se enforcar numa viga do quarto. E ele disse: olha, Tito,
Eu sou um homem da ciência, gosto de lendas, mas tenho consciência de que são só isso. Talvez até traga um encanto ao hotel, mas quero um conselho. Não se deixe levar, não se sugestione. São só histórias. E eu disse: tem razão, é melhor me concentrar no trabalho. Estou tentando montar um museu. Nesse mesmo dia, Carla entrega a chave do quarto 14 a Boris, o guia turístico. Ele estava bem cansado, então resolveu ir se deitar. Mas comenta que ao começar a cochilar, acordou com um espírito suspenso no ar acima dele. E ele diz: parecia que aquilo tinha uma espécie de uma foice ou uma faca, e vi que ia me apunhalar. Então eu me esquivei, porque senti que parecia que aquilo ia me matar. E quando eu olhei de volta para o monge, ouvi evaporar no ar. Assustado, Boris contou tudo a Tito, o que ocorreu e foi embora do hotel. Seu Luiz pergunta o que o Tito faria depois disso. E ele responde: eu falei que fecharia o quarto 14 e não deixaria mais ninguém ficar lá. Mas então ele me disse para procurar ajuda e indicou um curandeiro. Mas mesmo assim decidi fechar o quarto 14. Então chegou Roxana, a arqueóloga, para ajudar a organizar o museu. E levei-a para mostrar as peças e o depósito onde ela trabalharia. Roxana diz que, ao chegar na escadaria e ao se deparar com o quadro do monge, ela parou, porque chamou a atenção dela, mas não perguntou do que se tratava. Ao chegar à noite, cansada de tanto trabalho, foi até a recepção pegar a sua chave para o quarto. Então pergunta se a chave que Carla tinha entregado era do quarto ao lado do depósito. E Carla diz que não. E Roxana diz que quer a chave do quarto ao lado do depósito, que é o quarto do número 14. Carla tenta dizer que aquele quarto não está disponível para hóspedes. Mas Roxana insiste que quer ficar com o quarto por ficar mais próximo de onde ela iria trabalhar. E diz a Carla para não se preocupar, que ela mesma falaria com o Tito. Então relata seu sentimento ao chegar no quarto. Naquela noite, peguei meus cadernos para estudar e notei que o clima do quarto era bem pesado. Algo que me causava medo, percebia uma coisa estranha e nem a luz para dormir eu apaguei. No dia seguinte, bem cedo, fui ao depósito para iniciar meu trabalho. Quando deu umas 9 da manhã, fui tomar meu café e encontrei uma amiga que me pediu como estavam indo as coisas por lá. E Tito estava junto quando falei que íamos montar um museu e que eu tinha acordado bem cedo para trabalhar e que não tinha dormido muito bem porque escutei muitos barulhos durante a noite. Então Tito me perguntou em que quarto eu estava. E eu disse toda empolgada que estava no quarto ao lado do depósito, o quarto de número 14. E falei que queria ele por estar ao lado do depósito e isso facilitaria o meu trabalho. Mas ele foi incisivo em dizer que não podia ficar lá e que eu precisava mudar de quarto. Tito me explicou que tinha acontecido coisas estranhas naquele quarto. E disse: não quero assustá-las, mas tenho que ser sincero.
Falou da lenda do monge e quando perguntei o que ele achava sobre isso, ele disse que não acreditava. Minha amiga disse para ficar com ela no quarto dela. E quando ouvi o que havia acontecido no quarto, eu entendi o medo que havia sentido na noite anterior. Aquele quarto era mesmo carregado de uma energia negativa. Então fui dormir no quarto de minha amiga. À noite, quando mal tínhamos nos deitado, a porta do closet se abriu e ficou batendo, abrindo e fechando, e não parava mais. A minha amiga rezava e eu, apavorada, só chorava. E de repente ela se levantou e colocou uma cadeira para a porta não fechar mais. Porém, a porta do outro armário começou a bater. Então ela começou a gritar: "Deixe-nos em paz! Vá embora! Você não tem mais nada para fazer aqui! Nos deixe em paz, monge!" E finalmente a presença foi embora. Relatamos todo o ocorrido a Tito. E com toda esta história, Tito, pensativo no jardim do hotel, à noite, leva um susto com a chegada de Luiz, e então ri e diz: "Acho que estamos todos sugestionados com a história do monge." Sério, Luiz insistiu: "Você devia chamar aquele curandeiro que lhe indiquei." Mas Tito preferiu deixar esse assunto para um outro dia. Só que as coisas não pararam por aí. Algo aconteceu no quarto do amigo do seu Leôncio, seu Jorge, lembram? O cético. Logo ele que não acreditava em nada. Ele fala que algo sentou no pé da sua cama, como se fosse um peso afundando, e disse que acordou e acendeu a luz. Porém não viu nada e voltou a dormir. Só que segundos depois começou a sentir um frio e aquilo fez despertar novamente. O frio era como se o quarto tivesse virado um congelador e a cama começou a tremer, como se alguém a sacudisse. Ele pensou que fosse alucinação. De repente era como se alguém levantasse o colchão e o jogasse no chão. Aquilo era demais para ele. Então pegou suas roupas e foi dormir na recepção. Ele afirma que até hoje incomoda não ter uma explicação lógica para o que aconteceu. Ao falar com Tito sobre isso, ele resolve chamar o curandeiro para fazer um ritual de proteção no hotel. Então Tito fala: "Fomos eu e Luiz até a casa do curandeiro, e ele falou que sabia que tinha esse espírito no hotel e que precisava fazer o ritual para o espírito ir para as montanhas. Na noite seguinte, o ritual foi feito e várias pessoas se juntaram na mesma sinergia, a fim de libertar a alma aprisionada no antigo mosteiro. Quando o curandeiro finalmente conseguiu, advertiu: espíritos podem ficar apegados ao lugar. São muito poderosos e podem voltar. O trabalho tem que continuar. Não deixem de rezar por essa alma." Léo, o filho de Leôncio, disse que por 2 meses rezaram e levaram flores brancas a um monge. Roxana ouviu dizer dos 2 guias que são amigos e que ainda se hospedam por lá, que ainda é possível ver de vez em quando um monge andando pelos corredores e pelo pátio. E que é possível que, se alguém ficar naquele quarto de número 14,
a pessoa ainda possa ter uma experiência paranormal. Tito saiu do hotel, mas continua a ouvir histórias sobre aquele quarto. Dizem que certas dores grudam no tempo e certos espíritos não encontram descanso. O monge do convento de Yukai talvez seja um deles. Se algum dia você se hospedar por lá e ouvir batidas no armário, ou sentir a cama tremer no silêncio da noite, reze ou corra. Você acredita que o amor pode se tornar uma prisão eterna? Talvez ele estivesse buscando o perdão. Ou é mais um daqueles espíritos que ficam presos no momento de sua morte? Será que algum dia ele encontrará a paz? Bem, esse foi o relato. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, curtam e compartilhem. Até o próximo relato. Muito obrigado. Fui!